Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como que faz relatórios utilizando o RStudio. Primeira coisa que eu vou fazer é você criar uma pasta, pode ser qualquer pasta onde você vai salvar o seu relatório. Vou chamar ela de relatório RStudio. Eu vou criar um projeto que ela vai estar nessa pasta. Criar um novo projeto, no diretor assistente aqui. E aqui simplesmente eu vou buscar onde que está essa pastinha, né? Relatório RStudio, né? Isso aí vocês já sabem. Eu marquei aqui só para abrir uma janela nova, criar projeto. Então ele vai demorar um pouquinho para criar tudo o que precisa, tá? Meu cliente está criado, vocês veem que vão aparecer dois RStudio aqui, um que chama relatório RStudio, bom, acho que é RStudio, né? Eu vou fechar o outro, tá? E o que vocês têm que fazer é criar um novo arquivo, assim como vocês criaram um script, né? File, new file, R-script, vocês vão criar um novo script, só que utilizando o R Markdown, tá? Então vocês vão fazer o caminho file, new file e por último R Markdown. Eu vou escolher aqui em PDF, criar de título criando, deixa eu chamar aqui, relatórios com RStudio. E aqui eu vou colocar meu nome, né? Vocês vão colocar o nome de vocês, né? Colocar OK. Automaticamente a tela foi dividida, né, em dois pedaços. Na parte de cima, como sempre, vai estar todo o nosso script. Eu vou salvar esse arquivo, né? Vou chamar aqui de relatório. E vocês veem que aqui na parte de cima já aparecem algumas opções preenchidas, né? Como por exemplo o título, né? O autor, a data de hoje, né? E o output do arquivo final, né? Que nesse caso vai ser um arquivo em PDF. Então, se você quiser criar um resumo na parte inicial do seu projeto, do seu relatório, como é bastante comum em artigos científicos, né? Você coloca aqui abstract, né? E aqui você vai escrever aqui você escreve o resumo do seu trabalho, né? Bom, o resumo é aproximadamente de 300 palavras, alguns um pouco mais, um pouco menos, né? Eu vou copiar aqui várias vezes só para no final ver essa estrutura, né? E como vai ficar o trabalho, tá? Então beleza. Então eu vou apagar tudo que está aqui até o final. E eu vou começar a escrever. Se você quiser, por exemplo, já escrever sobre a primeira seção do trabalho, né? Você coloca esse símbolo aqui, coloca, por exemplo, um ponto introdução, né? Aqui você escreve sua introdução, né? É importante fazer uma boa revisão bibliográfica, né? E conhecer bem os trabalhos relacionados, né? Geralmente você vai escrever isso aqui, né? Vai explicar seu trabalho, a motivação, tudo mais, né? Eu estou copiando o texto simplesmente para vocês verem a estrutura, né? Depois que você escreve a introdução, você vai querer fazer outra seção, né? Provavelmente falar dos métodos, né? Ou materiais e métodos, né? Então aqui escrevemos os materiais e métodos
que usamos no artigo, né? Então, é bem comum que quando a gente escreve essa seção, né, a gente, na verdade, eu vou colocar aqui 2 só para manter a numeração, né? A gente vai querer escrever subseções, né? Então, para escrever subseções, simplesmente fazer, vou colocar aqui, né? Para escrever subseções, escrevemos 2 vezes esse simbolinho de, acho que é jogo da velha, né? Vou colocar 2.1, por exemplo, subseção 1, né? Aqui escrevemos a subseção 1, né? Pronto. E vamos escrever uma subseção que seria 2.2, né? 2.2, subseção 2, né? Vou colocar só aqui e escrever a subseção 2, né? Vou copiar isso aqui de novo. Deixar uma formatação bonitinha aqui. Tudo mais, né? Vamos supor que a gente acaba tudo isso. Opa, aqui deu um typo, né? Subseção. E por último, queremos escrever os resultados das análises, né? Aqui vamos a escrever os resultados das nossas análises, né? Análises. Aqui colocaremos tabelas, figuras. E na área quantitativa é bem comum a gente colocar aqui também os dados, né? Onde que a gente pegou, quais são os dados e tudo mais, né? E informação dos dados, né? E você vai terminar com conclusões, provavelmente, né? Por exemplo, se você quiser numerar as conclusões, né, colocar em bullets, você coloca aqui conclusão 1, né? Blá, 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 né? Que conclusão 2, blé, 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 né? E conclusão 3, bli, 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 né? Então, beleza. Eu vou salvar o arquivo. Vocês verem que eu escrevi tudo, né? E vou compilar aqui. Ele vai compilar. Lembrando que para essa compilação funcionar, você deve ter já configurado o RStudio, né? E ele aparece aqui bonitinho, né? Relatórios com RStudio, o nome do autor, né? A data de hoje, o resumo, né? Já aparece com uma formatação diferenciada, né? E aqui aparece bonito a introdução, né? Tudo que eu escrevi aqui, materiais e métodos, né? Colocando a subseção 1, a subseção 2, né? Tudo mais. As conclusões aqui como acho que chama vinhetas, né? Só que existem outras coisas interessantes, né? Por exemplo, eu vou voltar aqui no início, porque às vezes a gente não simplesmente quer colocar o nome do autor, mas também a filiação, né? Onde ele está, né? Eu vou colocar aqui, vou pular a linha, vou colocar aqui Carlos. Existem várias formas de fazer isso, tá? Mas eu vou deixar dessa forma aqui. Aqui nesse caso estou colocando dois autores, né? Eu vou colocar aqui entre símbolo de dólar, chapeuzinho número 1, no primeiro autor, e no segundo autor vou colocar chapeuzinho número 2, tá? Por que isso? Porque vai me servir para identificar a filiação. Então, quando eu quero colocar a primeira filiação, vou colocar chapeuzinho 1, né? Por exemplo, Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? E aqui embaixo eu vou colocar entre símbolo de dólar, chapeuzinho 2, né? Por exemplo, Universidade Estadual de Campinas, tá? Vou colocar aqui só os pontos para terminar, né? Eu vou compilar aqui de novo e vocês vão ver que vai aparecer um pouco mais bonitinho, né?
Veja como apareceu aqui os dois autores, né? E apareceu aqui embaixo, né? Fica fácil de identificar qual que é a filiação de cada um deles, né? Então o relatório aqui, o artigo já vai tomando uma forma mais interessante, mais profissional, né? Uma coisa que eu acho que ajuda bastante utilizar esse Markdown aqui, né? É quando a gente quer fazer citações, né? Quando você faz no Word, você tem que tomar maior cuidado, né? De escrever, depois colocar lá embaixo, né? Na parte final. Aqui existe uma opção bem interessante que eu vou colocar aqui essa bibliography, né? E aqui eu vou colocar lista de referências.bib, né? Ele vai pegar o mesmo sistema que a gente utiliza no LaTeX, né, para fazer as referências. Então eu vou criar aqui um file, new file, e vou criar aqui um text file, ok? Vai aparecer aqui e vou ensinar para vocês. A gente vai no Google Scholar, né, e a gente, por exemplo, vai procurar aqui volatility e alguma coisa, né? Que seja o assunto que você estiver pesquisando, né? Quando você vai aqui nos artigos do Google, né, tem esse simbolinho de aspas duplas, né? Eu vou clicar aqui, aparece como que está a citação e aparece uma opção escrito BibTeX. Eu vou clicar aqui e ele vai me dar uma espécie de código. Eu vou copiar esse código e vou copiar nesse arquivo de texto que eu criei, né? Ele aparece tudo num formato bonitinho. A gente não precisa trocar quase nada, tá? Quase nada, porque às vezes aparece um typo ortográfico, né? Mas fora disso, a gente tem quase toda a informação necessária, né? Vamos pegar outro arquivo aqui, aparecendo esse aqui embaixo, né? De novo, BibTeX. Eu vou copiar aqui. Vou continuar copiando nesse arquivo de texto que eu criei. Vou pegar mais uma só. Vamos lá mais embaixo. Sei lá, gostei desse. Vai, esse aqui. Vou copiar aqui. E vou colar aqui. Vejam que esses códigos, né, que aparecem que a gente está pegando do Google Scholar, tem no começo tem algumas iniciais, né? Você pode trocar esse nome, por exemplo, vou colocar aqui artigo 01, né? Que esse vai ser o identificador quando você vai chamar, né, e escrever seu texto, né? Aparece o título, os autores, o jornal onde foi publicado, o volume, etc, né? Eu vou trocar todos os nomes, artigo 02, né? Só para que fique fácil de chamar depois, né? Artigo. Se você quiser, pode deixar no mesmo formato. Na hora de salvar, eu vou salvar com esse mesmo nome, lista de referências.bib. Você pode colocar o nome que quiser aqui também, só que tem que ter o mesmo nome na hora de salvar esse arquivo de texto, né? Eu vou salvar esse arquivo. Ele vai salvar na mesma pasta do meu projeto, lista de referências.bib, né? Eu vou salvar. Você vê que ele apareceu aqui, né? Tem mais um arquivinho aqui. Eu vou fechar isso aqui, né? E agora vamos supor que na introdução, né, eu vou citar alguns trabalhos relacionados com o meu, né? Vamos mostraremos como citar artigos no R Markdown. Acho que eu escrevo assim, né? Para citar, utilizamos o arroba, tá? Por exemplo, né? Citando artigo 01, né? Coloco aqui arroba e o nome, o identificador que eu tinha colocado no outro arquivo, né? Que era artigo 01, né? Citando o segundo artigo, né?
de novo, arroba, né? Artigo 02, né? E por último, citando o terceiro artigo, arroba, artigo 03. Vou salvar aqui e compilar. E vamos ver se ele funciona. Ele deveria funcionar sim. Tá? E veja como aparece aqui. Ó. Mostraremos como citar os artigos. Né? Para citar utilizamos o arroba. Né? Citar no artigo 01 e já aparece na formatação bonitinha. Né? A gente não precisa se preocupar. Né? Com como formatar. Né? Veja que quando tem mais de 2 autores, né? Já aparece esse et al. Né? Quando tem 2 autores, né? Aparecem os dois. Né? Aparece tudo bonitinho num padrão aqui. Né? Mas podemos também estar interessados em citar como, né? Citar algumas coisas e colocar a citação entre parênteses, né? Podemos também citar e colocar entre parênteses, né? Por exemplo, colocar aqui, por exemplo, vamos citar um único trabalho e vários trabalhos e entre parênteses. Então, citando primeiro trabalho, você coloca colchetes, coloca o arroba e vou colocar aqui artigo 01. Veja que eu coloquei artigo 01 porque é mais fácil de lembrar, né? Do que o título que vem por padrão, né? O que eu faço quando escrevo um artigo é colocar, por exemplo, as iniciais, né, dos sobrenomes dos autores, né, e o ano da publicação, né? Assim, como eu já conheço o artigo, já identifico melhor, né? E se você quiser colocar vários, fazer referência a vários trabalhos entre parênteses, você coloca artigo 01, ponto e vírgula. Se você colocar vírgula, eu acho que não vai funcionar, tá? Artigo 02, ponto e vírgula, artigo 03. Opa, aqui faltou quem? Faltou arroba, né? Então, eu vou compilar de novo. Apareceu meu PDF bonitinho. Né? E aqui vejam que, citando o primeiro trabalho, apareceu o primeiro entre parênteses, né? E quando cito mais do que um, né, apareceram os três, né, separados com ponto e vírgula. E vejam que a formatação, né, já mudou automaticamente, né, para ser a melhor formatação que se utiliza quando colocamos entre parênteses. Né. Logicamente que, como tudo isso por trás, né, é bem parecido com o LaTeX, né, existe forma, se você quer colocar numa norma específica de algum lugar, né, tipo ABNT, essas coisas, existe como, tá? Vamos supor que, por exemplo, na subseção 1, a gente quer escrever fórmulas, né? Escrevendo fórmulas. A gente vai utilizar, na hora das fórmulas, a mesma linguagem que utilizamos em LaTeX, né? Eu vou colocar aqui, por exemplo, entre símbolo de dólar duplo, né? Por exemplo, A ao quadrado, né? Quando coloco superíndice e chapeuzinho, né? Mais B ao quadrado igual C ao quadrado, né? Posso querer colocar aqui, colocar vírgula aqui, né? Colocando outra fórmula. Vou colocar aqui somatório, né? Display style sum i igual 1 até n, por exemplo, de x e, sei lá, ao quadrado, né? Então, eu vou compilar. Eu acho legal essa parte porque fica bem fácil, né, escrever. Só se acostumar um pouquinho com a linguagem, mas vocês vão ver que o formato fica bem legalzinho. Olha aqui, ó. A fórmula ficou bonitinha, né, centradinha, né? Se você não quiser centrar a fórmula, né, eu vou colocar aqui um ponto. Se não quisermos centrar a fórmula, basta utilizar apenas
símbolo de dólar, que não sei como que chama esse símbolo de dólar, tá? Símbolo de dólar. Por exemplo, coloco aqui, né? A quadrado, A igual a, sei lá, 4, né, vírgula, B igual a 3, né? Vamos supor, né? Vamos supor que a gente está na escola e fala para o cara obtenha o valor de C, né? A gente dá o valor de A e B, né? E o cara tem que calcular o valor de C. Então vejam que ele ficou bonitinho. Ficou na mesma linha, né? O formato fica na mesma linha. Mas agora vejam que no final das conclusões apareceu todas as referências aqui e não ficou legal, né? A gente controla isso, simples, né? A gente faz de novo aquele símbolo, acho que é um jogo da velha. Eu vou colocar aqui referências, tá? E na hora de compilar, ele vai compilar referências depois daquela seção específica de referências, né? Bom, referências, e aqui começou a citar. Veja que aparece tudo bonitinho, né? O título, o ano, né? E a gente não precisa se preocupar com muita coisa dessa formatação, né? Então eu acho que é uma opção bem interessante, bem legal, tá? E que vale a pena gastar um pouquinho de tempo.